comunicação. Vale a pena, Olá, o programa Em Discussão de hoje está começando para falar de um assunto preocupante. O número de grávidas no Brasil com HIV aumentou 22% entre 2007 e 2018, ou seja, num período aí de 11 anos. O dado é do Ministério da Saúde e merece ser discutido porque é importante o tratamento e, é claro, é importante também cuidar da saúde do bebê. Como evitar que o vírus da AIDS seja transmitido para a criança? Aqui no estúdio, eu recebo a ginecologista a doutora Mônica Rezende e a pediatra a doutora Flávia Eletério. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Em Discussão para tratar de um assunto extremamente importante, que é esse aumento aí, segundo o Ministério da Saúde, começando com você, doutora Mônica, um aumento de 22% nos últimos 11 anos, ou seja, de 2007 a 2018, a gente teve esse aumento aí de 22% no caso de mulheres grávidas com AIDS. Merece ser discutido. Ah, claro. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. É um Seja assunto extremamente importante e que merece realmente atenção e ser bastante discutido. Se a gente pensar que o HIV foi um vírus que surgiu e emplacou na sociedade há mais ou menos 30 anos atrás, a gente não tinha ainda muita noção com o que estávamos lidando e vimos nessa época muitos casos de doença. A gente tem que lembrar que a infecção pelo vírus do HIV é uma situação, o desenvolvimento da AIDS, propriamente dita, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é outra, né? Vimos muitas pessoas com doenças, com sintomatologias graves, falecendo até em situações muitas vezes muito tristes. Hoje, a medicina, graças a Deus, avançou, se empenhou, ainda não temos a cura, mas já temos bastante controle, temos situações de diagnóstico precoce, o que possibilita que as pessoas tenham uma vida normal, apesar de terem uma situação de infecção crônica. Isso faz com que as novas gerações não tenham tido a oportunidade do convívio, de ver essa doença de uma forma tão importante, tão impactante, tão próxima. E eu acho que isso vem, sim, trazendo um certo descuido, uma certa sensação de comigo não acontece ou não é tão próximo assim. Então, a gente precisa estar sempre relembrando esse assunto, falando sobre isso e alertando, principalmente essa juventude que está vindo aí, do perigo da infecção pelo vírus HIV. Exatamente. Colocar aqui no nosso bate-papo a doutora Flávia. Doutora Flávia, eu acho que a gente está com uma geração que não viu aquela fase da AIDS enquanto matança mesmo, né? A AIDS mata. Hoje as pessoas não morrem necessariamente da AIDS, elas morrem em consequência, né, de outros fatores, claro, desencadeados pela AIDS, mas elas não viram, de fato, as pessoas morrerem de AIDS, e isso pode estar explicando, inclusive, esse número alarmante em crescimento de 22%, e a maior parte dessas infecções acontece justamente entre jovens de 15 a 24 anos, né? Então, é um dado que preocupa, essa faixa etária preocupa, porque ainda são pessoas no começo da vida também, que estão ali, né, formando a sua vida, que se encontram com uma doença que não tem cura, mas que existe uma preocupação ainda maior no caso da grávida, porque ela está gerando uma outra vida ali, né? Perfeito, Max. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Então, na verdade, um aumento maior aí nessa questão das gestantes, com esse número grande, né, de 22%, nesses últimos 11 anos, 11 anos acaba indo ao contrário em relação às crianças, os bebês que nascem. Exato. Uma vez que o cuidado com essa gestante é tão pontual, o cuidado com essa gestante é tão... Bem mais monitorado, né, hoje? Monitorado, porque na verdade você, num acompanhamento aí da gestante, a Mônica pode me ajudar também, você tem essa sorologia, né, do HIV, que você pede idealmente na primeira consulta do pré-natal, né? Isso. Idealmente no primeiro trimestre, no final do terceiro trimestre, no momento do parto, né? Então, eu acho que com todas essas intervenções adequadas, que a gente vai falar, e muitas delas que vão vir um pouquinho mais para frente, que a gente vai discutir bastante ainda sobre isso, esse número realmente vem diminuindo de uma forma significativa, a ponto de que, se a gente fizer um planejamento dessa gravidez,
as intervenções adequadas no momento certo, no pré-natal, no momento do parto e na amamentação, esse risco de transmissão do HIV para o bebê é em torno de menos de 2%, ao passo que se você não tem esse segmento, esse planejamento, com essas intervenções aí bem no momento certo, esse risco vai de 15% a 45%. Nossa, aumenta muito, né? Então, é um aumento muito expressivo, né? A gente vê um avanço importante da medicina no sentido da prevenção dessa transmissão que a gente chama de vertical, de mãe para filho. Isso que a doutora Flávia está falando, por exemplo, eu tenho aqui esse dado, de 2007 a 2017, as crianças que nasceram caíram, na verdade, o risco de serem infectadas em 43%. Então, isso é graças ao acompanhamento, né? Mas aí eu pergunto para as duas, fiquem à vontade quem quiser responder, hoje ainda tem muita mulher que não faz o pré-natal, está grávida e não procura fazer o pré-natal, principalmente na rede pública, ou não? De fato, as mulheres hoje têm mais consciência e conseguem fazer o pré-natal. Aquelas que são detectadas com o vírus do HIV, o vírus HIV, elas acabam não transmitindo o vírus para a criança. Não, eu acho que hoje a grande parte das mulheres, elas procuram fazer pré-natal, sim. Eu acho que é uma minoria que acaba não querendo fazer, entre aspas, ou não tendo acesso. Porque, na verdade, a mulher, ela tem o seu instinto materno também, né? Então, quando ela se encontra grávida, é um sentimento não só de autoproteção, mas de proteção do filho que eu estou gerando, né? Então, essa responsabilidade, esse coração de mãe e esse instinto, ele acaba sempre falando mais alto. Com o teste rápido do HIV, mesmo na rede pública, hoje o diagnóstico, ele é relativamente simples e pode ser feito de forma muito precoce, o que ajuda muito na prevenção e você intervir. A gente hoje tem boas políticas públicas para tratamento, para acesso de medicação com relação a HIV, acesso gratuito dessas medicações para toda a população, independente de nível socioeconômico, o que faz com que a gente consiga ter um bom controle dessa transmissão vertical. Tanto é que isso se reflete nas estatísticas. Apesar de a gente estar tendo um aumento do número de casos nos adultos, grávidas, né? Mas na transmissão a gente está tendo uma diminuição. Agora, quando infelizmente acontece da criança ser infectada, doutora Flávia, aí a criança nasce já com vírus, vai carregar aquilo para o resto da vida, porque até hoje a medicina não conseguiu a cura da AIDS. Como é que é o acompanhamento com essa criança? A partir do momento que ela é detectada com o vírus da AIDS, claro, ela vai ter ali o acompanhamento do infectologista, né, do profissional do infectologista, mas também o auxílio do pediatra. Como é que é o trabalho com essa criança quando ela é diagnosticada? Quando a criança, a gente tem que pontuar o seguinte: você tem a criança exposta e não infectada e a criança exposta e infectada, certo? Então, a criança exposta, ela vai ter inicialmente um acompanhamento compartilhado, tá? Tanto pela atenção básica de saúde, tanto com os serviços de atendimento especializados em acompanhamento da criança exposta ao HIV. A criança exposta e não infectada, ela vai ter o acompanhamento na unidade básica de saúde e tem um acompanhamento anual com o serviço especializado em acompanhamento da criança exposta ao HIV. Uma vez que você tem que monitorar os possíveis eventos adversos dos antirretrovirais a que essa criança foi submetida, tanto no intraparto quanto durante a gravidez, como no pós-natal, que a gente deve falar um pouco ainda sobre essa profilaxia pós, né? E a criança infectada, ela também tem um acompanhamento compartilhado, tanto na unidade básica como no especialista aí, em acompanhamento aí. Aliás, já que a senhora tocou a bola aí em relação ao pós-natal, né? Como é que acontece? Como é que é esse acompanhamento depois? Então, você tem algumas medidas que você pode fazer logo que o bebê nasce e até essa confirmação diagnóstica, né? Então, na verdade, o que acontece? A Mônica pode também me interromper, viu, Mônica? Porque, na verdade, o ponto básico seria, depois que, no nascimento, você tem que tentar manter esse bebê, esse neonato, ainda no parto empelicado. O que é? Aquele parto que você traz o bebê ainda com as membranas corioamnióticas íntegras. Tentar fazer isso, né?
uma vez que o risco dessa ruptura dessa membrana, ele vai possibilitar uma maior possibilidade de transmissão maior do vírus para o bebê, tá? Certo. Clampear, a gente tem que clampear esse cordão imediatamente no nascimento. Não fazendo qualquer tipo de ordenha desse cordão umbilical devido ao maior risco de transmissão, tá? Assim que clampeia o cordão, qual é a primeira situação na sala de parto? Você tem que lavar esse bebê. Então, esse bebê tem que ser submetido a um banho, de preferência dentro da sala de parto, tá? Com qualquer fonte de água corrente, um chuveirinho, uma torneira com água corrente, a fim de que você vai limpar todas as secreções e todos os sangues visíveis no bebê, a fim de não tirar todo esse procedimento, resquício. doutora, desculpa só te interromper, mas esse procedimento é específico no caso das mulheres grávidas com HIV ou é do parto de uma forma em geral? Não, isso é específico das mulheres que estão com vírus. Entendi. Que já tem um diagnóstico prévio ou algum diagnóstico no momento do parto, uma sorologia positiva, né? Só voltando. A gente precisa lembrar que a contaminação pelo vírus do HIV, em geral, ela se dá através de contato íntimo, secreção íntima. O HIV ele é um vírus que em meio ambiente ele não tem muita força. Ele não tem força. Né? Então, ele em ar ambiente, ele morre de uma forma muito rápida. Então, para você conseguir ter infecção, você, em geral, precisa de contato íntimo. Seja por sangue, secreção corpórea, relação sexual, uso de drogas, então uso de seringas compartilhadas, né? Transfusões sanguíneas. Mas em meio ambiente, ele é um vírus que morre com muita facilidade. Entendi. E Entendeu? por isso que tem que ter todo esse cuidado quanto menor na hora. o contato dessas secreções, você está minimizando o contágio, a possibilidade de contágio do bebê. O HIV na gestação, ele tem uma maior chance de transmissão quanto mais para o final da gestação. Então, o último trimestre, ele é o mais arriscado em relação ao início. Sim. E por quê, o parto, doutora? porque você tem o maior risco dessas trocas de sangue entre mãe e bebê. Então, o último trimestre e o parto são as fases de maior cuidado, né? Hoje, o preconizado, isso não é uma regra engessada, mas assim, a preferência, principalmente quando você tem mães com carga viral positiva, acima de 1000 cópias de vírus, é que você opte pelo parto cesárea, porque você consegue ter um maior controle sobre evitar essa ruptura da bolsa, onde o neném está protegido, evitar contato do bebê com o sangue materno, o clampeamento mais rápido do cordão, e você consegue tomar essas medidas com mais facilidade. O parto vaginal, ele não é proibido 100%, mas ele só deve ser feito quando você tem uma mãe com carga viral negativa, abaixo de 1000 cópias do vírus, porque você tem maior risco desse contato com secreção íntima. Certo? Entendi. Entendeu? Então, esse é o ideal, falando de via de parto. Depois que o bebê nasce, daí o pediatra vai tomar todas essas providências e ele entra também com medicação profilática. Né? Isso. O bebê, então, quando ele vem de uma mãe que está com vírus, ele passa a tomar alguma medicação, doutora Flávia? Isso durante quanto tempo? Então, idealmente, deve-se iniciar a administração da terapia profilática, que seria o AZT, solução oral, já, se possível, já na sala de parto, senão no máximo até 4 horas após o nascimento. É o que chama de xarope? Tá? É o xarope, isso, é o AZT em xarope, tá? Essa medicação, ela vai ser usada até 4 semanas de vida, tá? E em algumas situações específicas tem uma associação com outro antirretroviral, que é a nevirapina, e essa nevirapina ela pode ser utilizada, ela deve ser utilizada, na verdade, em até 48 horas de vida do bebê, sendo que essa droga, quando associada, são só 3 doses, tá? Então, até 4 semanas, esse bebê tem que fazer essa profilaxia com esse antirretroviral. E você só vai conseguir confirmar se esse bebê de fato foi infectado ou não após todo esse período. Ah, é? Sim, então, porque imediatamente após o nascimento do bebê, você pode ter um pouco, como eu falei, de troca de sangue e sangue circulante materno ainda no bebê.
Nossa, não sabia disso. Sim. E me diz uma coisa, a gente estava falando agora há pouco da questão, uma das formas de transmissão que todo mundo conhece, infelizmente as pessoas não têm a devida responsabilidade, que é o sexo sem camisinha. É importante para a mulher grávida, embora ela faça lá o teste nos 3 primeiros meses e dê negativo, é importante que durante o período gestacional, ela, se for manter relação sexual, continue a usar o preservativo. Principalmente se ela se julgar em alguma situação de risco, né? Uhum. O sexo, de fato, a relação sexual é, de fato, um dos principais veículos de transmissão do HIV. Se a pessoa não tiver numa relação onde tudo esteja muito bem combinado e acordado em termos de exames do parceiro e exames daquela grávida, ok, e se ela se sentir em alguma situação de risco ou que ela não esteja completamente segura quanto à possibilidade de transmissão, ela tem sim que usar preservativo, que pode ser masculino ou feminino. A gente tem que lembrar também da existência do preservativo feminino, né? Isso hoje em dia também não é só mais uma decisão do parceiro masculino, né? Do casal. A mulher também hoje tem esse poder, né? De poder se cuidar e de se prevenir. Mas eu acho que, com relação à gravidez, a gente tem que muito enfatizar a questão do diagnóstico precoce, né? E enfatizar, inclusive, a mulher antes de ficar grávida, o quão é importante essa prevenção, para que a gente não enfrente esse problema durante a gravidez. E aí eu até pergunto para vocês o seguinte, muitas mulheres, a maior parte das mulheres, sonha, de fato, em ser mãe, né? Em um dia ser mãe. Aquela pessoa que a gente estava trazendo esses dados aqui, ó. Por exemplo, o Brasil é o país da América Latina que mais concentra casos de novas infecções por HIV. 49% das pessoas contaminadas em 2016 eram brasileiras e nesse perfil aí, entre 15 e 24 anos. Uma mulher que se encontra diante de uma situação dessa, infectada com vírus, mas sonha em ser mãe, ela pode, de fato, engravidar. E a medicina não dá 100% de certeza que o filho dela não vai contrair o vírus. Mas como a doutora Flávia estava falando, se fizer o acompanhamento direitinho no pré-natal, o risco é mínimo daquela criança ser contrair o vírus. Sim, ela pode engravidar sim. Não é um fim de um sonho, né? De jeito nenhum, mas é importante que fique muito claro para essa paciente que o sonho dela não está interrompido, mas que é de fundamental importância que ela tenha um acompanhamento médico, tanto do pré-natalista quanto do infectologista rigoroso. Essa mulher precisa ser acompanhada, precisa ser medicada. Uma das medidas mais importantes que a gente tem para evitar essa transmissão vertical é o uso dos antirretrovirais. A maioria das mulheres usam pelo menos o AZT, né? Às vezes acompanhado ou não de outras medicações, poucas são as que a gente não pode usar na gestação. Durante todo o período gestacional, o parto dessa mulher, o ideal é que ele seja programado, porque é usado medicação antirretroviral injetável pelo menos 4 horas antes ao parto, ou se ela entrar em trabalho de parto, imediatamente o início do trabalho de parto, porque todas essas medidas fazem com que a gente minimize essa transmissão. Tem todo um trabalho da medicina por trás. Tem todo um trabalho a ser feito durante toda a gestação, desde o diagnóstico dela até o parto e o pós-parto. Inclusive, essa mulher ela precisa ser orientada durante o pré-natal que o ideal é que ela não amamente. Porque a amamentação, o aleitamento materno também é uma fonte importante de transmissão do vírus da mãe para o neném. Era nesse ponto que eu queria colocar aqui agora com vocês. A mulher que tem o vírus, ela não pode amamentar em hipótese alguma? Não, ela tem contraindicação para amamentação. E como é que fica a alimentação desse bebê, doutora Flávia? Então, a mãe deve ser orientada à interrupção da amamentação. Inclusive, na maternidade, essa lactação ela tem que ser interrompida, né, inibida, com um medicamento, tá? E orientar a mãe também que é super importante evitar a amamentação cruzada, ou seja, ela ser amamentada por uma outra nutriz, tá? Uma outra lactante. A amamentação mista também não pode acontecer, ou seja, ela amamentar e ela fornecer uma fórmula de segmento, né? Mas toda criança HIV exposta, tá? Infectada ou não, tem direito ao recebimento de fórmula infantil de segmento
pelo menos durante os 6 primeiros meses de vida. Esse prazo pode ser também estendido, dependendo de situações específicas, né? Mas a amamentação é completamente contraindicado no caso da mulher que infectada pelo HIV. E é contraindicado também, Max, a pasteurização domiciliar desse leite materno. Sim. Mas, por outro lado, o leite materno pasteurizado, que proveniente de bancos de leite credenciados pelo Ministério, essa situação está permitida, principalmente para os bebês prematuros, os bebês de baixo peso. Agora, a gente tem que desmistificar também algumas coisas em relação à AIDS, porque, sei lá, você tem uma pessoa que tem o vírus em casa e aí, não, tem que deixar tudo isolado, não posso comer da mesma colher, não posso comer do mesmo prato. Isso aí é mito, né? Isso aí não existe, é pura ignorância. Daí, há 30 anos atrás, a gente até teve, né, até conhecer toda essa situação do que era o vírus, como era a transmissão. Existia isso. Hoje em dia isso não existe. A pessoa, hoje o HIV ele é uma doença crônica, assim como alguém portador de diabetes ou hipertensão, a pessoa medicada em acompanhamento com bons profissionais da área da saúde orientando e acompanhando, ela pode ter uma vida absolutamente normal. E isso aqui a gente não está minimizando a gravidade da doença. É bom a gente deixar claro, né, para o público, porque embora seja uma doença que a gente consiga ter um controle hoje, graças ao avanço da medicina, a gente tem que lembrar que aquela pessoa vai passar o resto da vida tomando coquetel, que tem alguns efeitos colaterais. Então, na dúvida, tem que usar o preservativo e evitar. Eu acho que essa é a mensagem mais importante sempre que a gente deve deixar. Que o uso do preservativo durante a relação sexual, ele é fundamental. E a gente não deve abrir mão dessa segurança na nossa vida. Deixa eu voltar agora para o pré-natal. Quando a mulher começa a fazer o pré-natal, obrigatoriamente ela faz o teste de HIV? Sim. O teste do HIV, ele é preconizado como rotina de pré-natal para todas as mulheres, independente da rede pública ou privada. Ela só não vai fazer se ela se recusar a fazer o exame, e aí o profissional precisa deixar isso documentado em prontuário médico. Agora, ela fazer o exame, o fato de ser uma obrigatoriedade da rotina do pré-natal, não significa que ela perca o direito ao sigilo. Isso também é uma coisa importante da gente deixar claro. Essa paciente deve fazer o exame para que ela possa se cuidar, né, ter o tratamento adequado em caso de positividade, mas ela sempre terá o sigilo dela preservado, a privacidade dela preservada. A gente não tem nenhuma obrigatoriedade de divulgar resultado de exame, de expor a privacidade dessa paciente para ninguém. É simplesmente uma questão realmente de cuidado com a saúde dela. O que hoje é estabelecido é que ela faça o teste logo na primeira consulta de pré-natal, é solicitado pelo médico pré-natalista. Em caso de positividade, esse exame ele tem que ser confirmado. Em caso de confirmação, ela vai fazer, além dos exames de pré-natal, os exames de segmento do acompanhamento da infecção do HIV, né? Carga viral, CD4, CD8 e exames de função do fígado, da parte de anemia, e ela vai ter um complemento aos exames de pré-natal de rotina. Caso o exame seja negativo, o pré-natal segue normalmente, mas ele ainda assim é repetido no último trimestre da gestação. Vocês têm casos pessoais de pessoas, pacientes grávidas com vírus? É comum aparecer em consultório? Graças a Deus, não é comum, né? Porque a gente já está falando de uma minoria da população em geral, mas sim, claro que nós temos experiência, né? Quem lida com pré-natal, quem lida com gestante, sempre tem que estar apto e preparado para lidar com esses casos. E no pré-natal, a gente está falando aqui do exame do HIV, da AIDS, mas existem outros exames que são feitos também, outras doenças que poderiam ser transmitidas para o bebê. Embora o programa a gente esteja falando do HIV, né, a gravidez, mas essas doenças também merecem ser discutidas e que podem ser transmitidas para a criança. A partir do momento que uma mulher é diagnosticada gestante, a gente tem uma rotina
que é para verificar não só a saúde, né, questões como anemia, diabetes, colesterol, mas também todo um panorama de doenças infecciosas, não só HIV, mas hoje a gente pede outras sorologias, que são doenças que estão aí, que existem, estão ativas no nosso meio, como sífilis. Existe um outro vírus que é muito parecido com HIV, chamado HTLV, que também é importante de ser rastreado, rubéola, toxoplasmose, citomegalovirose, as hepatites B, C, sim, todas elas estão inclusas na rotina do pré-natal e toda mulher que estiver grávida deve fazer esses exames. Uhum. O acompanhamento com a criança que tem HIV é para o resto da vida, doutora? O infectado sim, o exposto não infectado até o final da adolescência. Até o final da adolescência. E aí como é que é esse acompanhamento? No primeiro ano de vida ele é mais intensificado e depois ele vai sendo mais, de uma forma mais no primeiro ano de espaçada? Vida, mensal, e a partir desse primeiro ano de vida, bimensal, das crianças infectadas. Das expostas, é a rotina da unidade básica de saúde. Até o primeiro ano mensal, depois de 1 até 2 aninhos, em torno de a cada 3 meses, aí depois do 3, 4 aninhos a cada 4, 5 meses, aí vai se passando com as consultas anuais. Eu sei que vocês não são infectologistas, mas nem sei se vocês sabem me responder isso, mas o vírus ele se comporta de uma forma diferente no corpo de uma criança, por ela estar, sei lá, sem defesa e ele poderia ser mais agressivo e por isso mesmo merece o acompanhamento profissional? Exato, depende. Você tem as crianças que são os progressores lentos, os normais e os rápidos, né? Os progressores rápidos é aquela criança que realmente não teve um acompanhamento adequado, é aquela criança que a mãe não fez um pré-natal bacana, não sabia, não tinha feito nenhuma sorologia, aí acaba essa criança tendo muitas infecções no primeiro ano de vida, e aí, mas graças a Deus, essas crianças, elas são praticamente de 5 a 10% da população, tá? E são crianças que têm uma grande letalidade até os 4 anos de vida, tá? Os progressores normais, que correspondem de 70% a 80% desses vírus, é aquelas crianças que vão começar a ter sintomas em torno da idade escolar para a adolescência, tá? E vão ter uma sobrevida aí, em média, de 10, 15 anos. E os progressores lentos são aqueles que você tem só uma deficiência de linfócitos TCD4. Na verdade, acabam não tendo muito sintoma e, via de regra, você só vai ter o vírus com ele, né? Se porta mais ou menos dessa maneira. Mas a gente tem que sempre lembrar que as crianças que são expostas, elas têm maior risco de infecções mais graves, tá? E tem maior risco de infecções bacterianas. Por quê? Por causa da diminuição da transferência dos anticorpos maternos, que acontecem por via transplacentária e durante a amamentação, né? Porque se essa mãe está imunologicamente deficiente, ela não passa uma quantidade habitual dos anticorpos que de uma criança não exposta, né? Então, é extremamente importante. E a criança também, ela é mais suscetível às outras infecções, como sífilis, como o HTLV1 e 2, a hepatite B, C, citomegalovírus, toxoplasmose. Ou seja, acaba virando um efeito dominó, né, doutora Mônica? Sim, esse é o problema de mexer com doenças que atacam o nosso sistema de defesa. Porque o vírus do HIV nada mais faz do que isso, né? Ele não faz uma agressão direta, ele tira a nossa proteção. Ataca o sistema imunológico. E aí acaba que a gente fica mais suscetível às infecções secundárias. Agora, deixa eu colocar um outro ponto aqui também, doutoras, com vocês. Como é que é trabalhar a cabeça de uma mãe, a partir do momento que ela chega para fazer um pré-natal e se depara e ela não sabe que é portadora do vírus e aí se depara com essa notícia que está infectada pelo vírus do HIV. Como é que é esse trabalho feito na cabeça dessa mãe? Vocês acabam meio que atuando também como uma espécie de psicóloga ali, fazendo um acompanhamento mais próximo ainda daquela paciente. Eu acho que tem 2 palavras muito importantes nessa situação, acolhimento e empatia, né? A gente tem que pensar, embora exista um certo preconceito social, mas a gente tem que pensar e lembrar que
que todos nós estamos sobre riscos, né? Não existe ninguém imune, não existe ninguém 100% protegido. Então, eu acho que nesse momento o nosso papel é acolher, mostrar para ela que existem medidas de controle, que ela tem um profissional no qual ela possa confiar, que está ali para ajudar, que está ali para cuidar dela, independente da condição dela ser portadora do HIV ou não. Eu acho que esse é o nosso papel como médico. A gente tem que estar ali fortalecendo essa mulher e mostrando para ela as possíveis soluções que não seja para cura, mas que seja para controle e para uma qualidade de vida bacana dela. No caso de uma gravidez de gêmeos, existe a possibilidade de uma criança ser infectada e a outra não? Sim. Sim. Os dois correm o mesmo risco, mas não necessariamente o que vai acontecer com um é o que vai acontecer com o outro. São 3 indivíduos que precisam ser olhados de forma individuais. Individual. Para a gente finalizar, eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual é o momento de maior risco da transmissão da mãe para o bebê? É o parto? Terceiro trimestre e o parto. São os momentos que precisam de uma atenção rigorosa e muito especial. Obviamente, durante toda a gestação a gente tem que estar tomando esses cuidados e orientando e acompanhando, mas o finalzinho da gravidez e o parto são os momentos de maior risco. E durante a amamentação, que é extremamente importante. Então, é muito importante também orientar essa mãe que, mesmo ela tendo a sorologia negativa durante a gravidez, durante o trabalho de parto, uma mãe que amamenta, ela tem que estar sempre se protegendo, porque pode ter um risco de uma infecção aguda do HIV no momento que essa mãe estiver amamentando. Né? Então, isso é muito importante. É aquilo que a gente estava até comentando, que vale, né? Por exemplo, não é porque nos 3 primeiros meses não foi detectado nada que você vai relaxar, se colocar numa situação de risco. E depois que a criança nasce, a mesma questão. Você vai amamentar durante um bom tempo, então tem que ficar de olhos abertos o tempo inteiro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria deixar mais um alerta só. A gente lembrar sobre a questão que a Flávia já até citou, mas que eu acho que é importante a gente frisar: a amamentação cruzada. Uma mãe amamentar o recém-nascido de outra mãe. A amamentação, ela é extremamente importante para o recém-nascido, mas ela também é uma fonte de transmissão de doenças. Então, a gente não deve trocar os nossos bebês, achando que aquilo é um hábito bastante comum no Brasil, é um hábito que é levado de uma forma como se nada, se nenhum risco nós corrêssemos, e há risco sim de transmissão de doenças como HIV, hepatite. É um hábito que deve ser reforçado para ser evitado. A gente, quando tem um bebê, não conhece as sorologias e a saúde completa da outra pessoa. Claro. Então, a gente não deve trocar os bebês, e uma mãe, eu vou dar uma saidinha, amamenta meu neném para mim. Não façam isso, porque é um risco importante e significativo para o bebê de vocês. E isso é corriqueiro até pela falta de informação, né, doutora Flávia? Se não tem informação, só tem aquela informação de praxe e que de fato é verdadeira, que o leite materno é o nosso primeiro alimento, que é extremamente importante, é o alimento mais rico, mas muitas vezes não conhece o outro lado também do perigo. Exatamente. De fato mas não deve ser trocado. Exatamente. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, doutora Mônica e doutora Flávia, no nosso programa de discussão. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Realmente eu acho que é um assunto de extrema importância e é muito bacana ver vocês abrindo espaço para isso. A casa está aberta. Obrigada pelo convite, agradecer em especial a Mônica, né? E realmente parabenizar vocês pela abertura desse espaço, porque realmente é muito importante esse tipo de discussão aí para a nossa sociedade. Prevenção e o diagnóstico precoce sempre, né? Sempre. Obrigado. O programa de discussão de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Vale a pena. Eu tô com a situação.